Justiça na Tarde debate. Agora são 3h36 pelo horário de Brasília. Eu sou a Ariana Fonseca e nós estamos ao vivo aqui na Rádio Justiça. Bom, e o Carnaval é uma das maiores festas do Brasil, mas por trás da alegria e das festas de rua existem diversas questões jurídicas que merecem atenção. Durante esse período, o direito autoral se torna um tema importante, especialmente quando falamos sobre músicas, sambas enredo e criações artísticas que são apresentadas nos desfiles e nas ruas. Além disso, a segurança pública ganha um papel fundamental com o planejamento de medidas para garantir que a festa aconteça de forma segura para todos. No entanto, o carnaval também pode gerar possíveis crimes, como furtos, assaltos e até desrespeito aos direitos de propriedade intelectual. Hoje vamos explorar essas repercussões jurídicas, como o direito autoral impacta a festa e quais são os desafios legais relacionados à segurança e aos crimes durante o evento. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Justiça o Dr. Lucas Sérvio, que é professor, advogado, escritor e consultor jurídico, mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento e presidente da Comissão de Direitos Autorais, Imateriais e Entretenimento. Obrigada, Dr. Lucas, pela participação. Obrigado, eu que agradeço sempre, é uma honra sempre estar aqui na Rádio Justiça. Um assunto bem diversificado, bem interessante para quem gosta de carnaval e para quem não gosta também, então fiquem com a gente aí para as próximas horas, vai ser muito legal. Perfeito. Estamos recebendo também a doutora Juliana Alves Serpa, que é advogada, professora, vice-presidente da Comissão de Direitos Autorais, Imateriais e Entretenimento da OAB do Distrito Federal. Doutora Juliana, obrigada pela participação. Muito obrigada. Obrigada por me chamarem de novo, né, Lucas? A gente já esteve aqui discutindo alguns temas importantes, temas interessantes também. E é muito bom a gente trazer esse tema agora, até por conta da nossa comissão, né? Como você falou, estou vice-presidente da Comissão de Direitos Autorais e que tem sido um tema muito debatido, e especialmente por conta dessa evolução desenfreada da IA, né? Então, eu agradeço pelo convite mais uma vez e vamos lá debater esse tema aí. Perfeito. Bom, doutora Verônica Paula Sabino também está aqui conosco, advogada, professora e membro da Comissão de Direitos Autorais, Imateriais e Entretenimento. Doutora Verônica, obrigada. Boa tarde, Ariana. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra e um prazer, né, estar aqui nesse espaço para debater assuntos tão relevantes e atuais para a nossa sociedade. Eu agradeço. Bom, então vamos falar sobre direito autoral no carnaval. Queria saber com vocês, como é que o carnaval impacta a indústria musical e a proteção dos direitos autorais aqui no Brasil? Doutor Lucas, gostaria de começar? Eu arrisco dizer que é uma das nossas festas mais simbólicas, né, aqui no Brasil, que é o nosso carnaval. Então, quando a gente fala disso, a primeira coisa que deve vir à cabeça das pessoas é o samba enredo, as alegorias, o desfile na Sapucaí, né? Então, tudo que é feito na Sapucaí, desde a entrada do carro até a saída, a marchinha, o enredo, tudo é direito autoral, né? Tudo é criação de um artista. Então, você não pode ali dispor de uma maneira não autorizada, né, pelos criadores dessas peças sem incorrer em alguma insatisfação jurídica, se for o caso, né? Então o enredo ele pertence à escola de samba, o desenho das alegorias, das fantasias, todos eles pertencem à escola de samba. Então é uma máquina cultural anual, né? Todo ano tem um enredo novo, todo ano tem uma fantasia nova, todo ano tem um carro alegórico novo, literalmente um galpão de ideias, né, que nós temos aqui no Brasil. Então, tudo que é feito no carnaval, desde a primeira letra pensada até o dia do desfile, tudo é protegido pelo direito autoral. Tudo. Gostaria de complementar, doutora Verônica? Não, eu reafirmo, né, nas palavras do Dr. Lucas, que embora o carnaval seja um evento cultural muito popular, deve se ater também às normas jurídicas a respeito da proteção desses direitos autorais, né? E para valorizar ainda mais a nossa cultura, respeitando as leis. No caso, né, doutora Juliana, temos muitos profissionais por trás disso tudo, né? Muitos profissionais envolvidos. Eu sempre digo que o carnaval, ele movimenta a economia como um todo, né? Você movimenta muitos trabalhadores, você movimenta essa indústria mais cultural, mais criativa, né? Mas sempre lembrando que todas essas proteções que o Dr. Lucas citou aqui, elas precisam estar regulamentadas, elas estão regulamentadas, né? Mas então você tem que ter um registro dessas marchinhas, você tem que ter um registro de toda essa gama cultural que vai ser utilizada
para poder solicitar essa proteção, né? Então, a gente acaba vendo acontecer muitas vezes no carnaval de alguém lançar uma música que estoura e a pessoa não tinha o direito sobre aquilo, né? Não tinha sido legalizado como deveria ser, não tinha um registro no INPE, por exemplo, né? Então, fica mais difícil de solicitar depois essa proteção do próprio Estado, né? Então, o Estado dá o mecanismo para você fazer esse registro e aí depois ele te dá o mecanismo para fazer essa proteção, né? É importante a gente lembrar que todas as criações têm que estar regulamentadas para que se tenha verdadeiramente a posse. Dr. Lucas, poderia explicar para os nossos ouvintes como é que faz esse registro e deixar tudo certo para poder divulgar as músicas? Enfim? Sim, com relação à propriedade intelectual e direitos autorais, né, a gente tem a Biblioteca Nacional e o INPI. Né, então, você apresenta lá a obra, né, registra no INPI, paga uma taxinha simbólica e já está protegido. Com relação à letra da música, ao enredo, aí é a Biblioteca Nacional que faz esse trabalho pela gente. O que a gente tem que deixar claro é o seguinte: tudo que é protegido pela Biblioteca Nacional não depende de registro, entre aspas, para pertencer ao autor. Né? O autor é dono da obra desde que ela nasce, com registro ou não. O registro facilita para você, se futuramente essa obra for usurpada, você já está com aquele documento extrajudicial, vamos chamar, né? É meu, está sendo usado sem a minha autorização. Porque no direito autoral a gente tem o princípio da anterioridade. Então, no dia que a obra foi criada, se daqui a um ano ela for usurpada por uma pessoa, não, eu criei primeiro, mesmo que a pessoa tenha criado uma coisa parecida, uma coisa igual. Não, eu criei primeiro, essa ideia aqui foi minha primeira. Com relação à patente, né, que é no caso do INPI, se você não registrar, você pode perder. Né? Então, com relação ao carnaval, muito pouco é registrado no INPI, né, porque é mais arte, né, é mais partitura, desenhos, né, e aí nesse sentido a gente registra na Biblioteca Nacional. É igual que a gente tem um livro, né, você pode lançar o seu livro sem registrar, mas é um risco que você corre, né? Então, e é tão baratinho, pessoal, a taxa administrativa, né? O governo que faz. Então, meu conselho como advogado, tanto para quem mexe com PI quanto com autorais, é registrar o objeto ali do seu cliente. Outra coisa, estava ouvindo aqui a Júnior falando, a Denise Fraga falou muito bem outro dia desse: cada R$1 investido em cultura, o governo recebe R$1,60 de volta, algo desse tipo. Né? Então, cultura dá lucro. Então a gente tem que parar de pensar que tá gastando com festa, tá gastando com música. Gente, vocês estão vendo como estão as ruas do carnaval? É o vendedor de água, é o restaurante, são os aeroportos, Hotéis, é o Uber, hotel. Então, assim, isso não é de graça. Né? São serviços que são prestados para pessoas que vieram de outros estados ou vieram de outros países curtir o carnaval. Né? Então, sonho muito com um dia que nós vamos chegar e não vamos ouvir assim: mas gastou à toa com o carnaval. Gente, dinheiro investido em cultura, quem quiser pesquisar pode ficar à vontade. Dinheiro investido em cultura volta investido. Né? E não é dinheiro que sai do governo. Vou falar muito da Lei Rouanet, da Aldir Blanc, etc. Né? Não é o governo que tira do bolso. Ele só deixa de arrecadar da empresa que investe. Né? Então, assim, a título de curiosidade, quem quiser saber, se eu um dia quiser fazer um projeto com Lei Rouanet, eu só pego uma autorização do governo para captar e levo, por exemplo, aqui na Riachuelo. Né? Aí ele me dá R$1 milhão para fazer um filme, fazer uma peça de teatro. Né? Esse dinheiro não sai do bolso do governo, sai do bolso do dono da Riachuelo. Né? E o que eu devolvo em imposto, em empregos diretos e indiretos, então o governo arrecada tanto do espetáculo, né, do ingresso, quanto do dinheiro que ele deixou de captar ali na fonte. Então, em vez de receber 10 do empresário, ele recebe 15 depois que a obra é divulgada. Né? Então, está na hora de 2025, pessoal, vamos evoluir o espírito para entender que cultura não é gasto, cultura é investimento. Gostaria de complementar, doutora Verônica? Cultura é um investimento, então. Né? Cultura é um investimento. Eu faço das palavras do Dr. Lucas as minhas, né? Movimenta a economia local, dá aí mais alegria ao povo, né? Mais descanso. Então, desde que esteja tudo muito bem organizado e cumprindo os ditames da lei, é algo que deve ser promovido, com certeza. E é um período, né, doutora Juliana, que muita gente espera pelo carnaval aqui no Brasil, né? Sim, o carnaval é a nossa maior festa tradicionalmente, né? Conhecida no mundo inteiro, o carnaval é conhecido no mundo inteiro. E esse ano, que se juntou ao Oscar ali, ficou ainda mais conhecido, ficou ainda mais conhecido no mundo inteiro. E dentro disso que o Dr. Lucas falou, é importante a gente frisar isso. Esse ano o carnaval tem a expectativa é quase a mesma do ano passado,
mas o governo tem a expectativa de arrecadar pelo menos 12 bilhões de reais por conta do carnaval, né? Em razão dessas festas do carnaval. Porque movimenta a economia, como eu disse, é como um todo mesmo, desde o hotel ali, daquela reserva, que vai precisar de mais funcionários, que vai fazer contratações, né? Existem contratações, a gente vê muito contratação temporária para final do ano, né? A gente Natal, vê muita, né? Mas isso acontece também no carnaval. Às vezes é um período um pouco menor, mas que o comércio como um todo ele precisa se atualizar para conseguir atender todo esse pessoal, né? Então a gente tem aqui perto de Brasília, por exemplo, cidades muito pequenas que estão com um carnaval imenso, né? Carnaval de Goianésia, por exemplo, se tornou uma festa imensa que movimenta a cidade inteira. Lá você tinha, há 10 anos atrás você tinha 5 hotéis, agora você tem 12, 15, né? Porque precisa se preparar para receber e você percebe que é uma coisa que compensa, né? Que as pessoas passam a conhecer a cidade, passam a conhecer a cultura da cidade, às vezes vai só para o carnaval, mas é um lugar que você quer ir depois para ver outra coisa, para conhecer outra coisa, né? Então, economicamente falando, o carnaval é a melhor festa que a gente tem. Sem contar que muita gente espera por esse período justamente por ter um tempo maior de folga, né? Opa. Agora eu queria ver com a doutora Verônica, você que fala sobre a questão trabalhista, né? Sim. Afinal, o carnaval é feriado ou não? Como é que funciona essa questão? Então, o carnaval é feriado, sim, feriado nacional. É claro que os empregadores podem colocar que seus trabalhadores, os empregadores podem exigir que seus empregados trabalhem, mas sempre remunerando de uma forma dobrada, né? Então, apesar de ser feriado, há a possibilidade, sim, dos trabalhadores trabalharem, mas de uma forma que eles venham a receber proporcional recompensação. Então, infelizmente é isso, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, Nesses né? 2 dias de segunda e terça só uma questão meio assim não resolvida que depende do estado, né? O carnaval ele é regulado federal, como a Verônica falou, mas cada estado pode impor que se trabalhe na segunda ou na terça ou só na segunda, né? Então, no caso do DF, graças a Deus, a gente só volta quarta-feira todos nas cinzas. Sim. Ariana, se só me dá licença rapidinho, eu queria mandar um recado para os meus alunos da Faculdade Uninassal que estão ouvindo a gente, tá? Um abraço para vocês. Quinta-feira tem aula, tá? Então, quer dizer, quarta-feira não é minha aula, mas tem aula de algum colega meu, né? Então, mesmo que vocês estejam nas cinzas, compareçam, tá? Porque a A1 tá chegando. Isso mesmo. Pois é, e é um período que muita gente aproveita essa folga para conhecer outros lugares, né? Viajar, conhecer outros carnavais. Outros Exatamente. carnavais. E a gente tem, agora a gente tem carnavais próximos, né? Antigamente você necessariamente você fala, carnaval é na Bahia, o carnaval é no Rio, Sim. né? Agora se você for em Correntina hoje, querido, você não Tem anda. aqui. Tem aqui, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Essa questão dessa regulamentação, porque o carnaval de Brasília está crescendo muito, né? O terror de algumas pessoas. A gente tem muitas essas implicações na segurança pública e tal, mas é um carnaval que está muito crescente, né? Então, se você não gosta, não precisa ir, né? Mas é uma festa que movimenta o país inteiro, quem gosta e quem não gosta, porque quem não gosta também, pelo menos para reclamar, falar alguma coisa a respeito, né? Bom, já que tocamos no assunto do Carnaval do DF, a gente pode adiantar, então, falar um pouco sobre essa questão no Distrito Federal. Como que é a organização do Carnaval por Não aqui? tem, é aí que tá. Porque assim, não é que, assim, tudo bem, né? Nossa, Lucas, que injusto. Não, tem uma certa organização. Só que a gente enfrenta um problema muito específico em relação a Brasília, porque assim, Brasília é uma cidade planejada, né? Quem nasce aqui sabe disso, até quem não nasce sabe disso. Só que é o seguinte, ela é planejada, mas nem sempre o planejamento que foi pensado lá pelos arquitetos, pelos engenheiros, pelo governo, é o planejamento que o povo quer, né? Então, a gente quer fazer os bloquinhos nas quadras ali da Asa Sul, nas quadras da Asa Norte, né? E isso incomoda os moradores, incomoda uma grande parcela dos moradores. Então, vai chegando na época do carnaval, tem um abaixo-assinado para o bloquinho acontecer e um abaixo-assinado para o bloquinho não acontecer. Né? Porque aí qual é o argumento dos foliões? Brasília é nossa, Brasília tem que ter carnaval, a gente não tem que viajar para curtir o carnaval, também é nossa cidade, tudo, né? E o pessoal que não é que às vezes não gosta do carnaval, é porque mora num local
Que aí o bloquinho vai, a gente conhece as quadras da Sul e da Asa Norte, que são as quadras abertas, né? Então, às vezes, entram nos blocos, fazem suas necessidades nos canteiros, deixam garrafa, deixam cigarro, deixam preservativo, né? Fazem muito barulho, até hora muito tarde. E a gente sabe que a Asa Sul e a Asa Norte tem o aspecto de ter moradores de mais idade, né? Que às vezes, mais doentes, né? Então... muita música, muita gritaria até tarde da noite realmente incomoda, né? Então o GDF tenta dar vazão a esses bloquinhos, a separar os locais, mas geralmente os foliões não querem aquele lugar que já é clássico, né? Então, poxa, meu pai veio de Portugal em 86, minha mãe veio do Piauí em 84, os dois se conheceram no Carnaval do Pacotão. E nenhum é jornalista. Porque, para quem não sabe, o Pacotão é um bloco de jornalistas aqui do DF, né? Então tem o Bloco da Baratinha, que é para as crianças, geralmente é no Parque da Cidade, né? Houve uma iniciativa na Ceilândia, né, de fazer o sambódromo da Ceilândia, acho que é Águia, o Líder da Ceilândia, uma escola desse tipo, mas a gente vê que não vai para lá, né? Ou acontece só lá, muito pequeno, muito centralizado, mas o grosso mesmo é aqui no plano, né? É aqui no plano. E a gente parar para ver, hoje, por exemplo... Para a gente chegar aqui já foi um pouco mais complicado, porque todas as entradas estão fechadas, todos os acessos estão interrompidos, né? Grande parte não só por causa do carnaval, mas porque é um feriado mais extenso. A gente tem gente que não tem nada na cabeça, quer vir para cá, tacar bomba, fazer loucura, jogar garrafa, né? Então, infelizmente, até os feriados sofrem pela falta de senso, né? De parte da comunidade. Então, assim... Brasília tem carnaval? Tem. Tem local onde fazer? Tem. Mas sempre vai ser aquela questão de aqui não pode, aqui não deve, aqui não queremos ali, né? Então fica esse impasse. Mas temos carnaval sim, temos espaço onde fazer. Doutora Verônica, como que é o carnaval por aqui? Então, o carnaval por aqui, ele, como o doutor Lucas falou, há essas duas contraposições, né? De pessoas que acham que aqui não é um ambiente... que as pessoas deveriam viajar e tudo mais, mas é uma realidade que a gente já enxerga, né? Que o carnaval aqui tem se promovido e se estabelecido de uma forma bem forte. Então, cabe ao poder público, diante disso, garantir que as duas partes sejam ouvidas e as duas partes estejam satisfeitas nos seus interesses, né? Promovendo segurança, promovendo limpeza das ruas, né? Porque eu acho que essa é uma questão que talvez incomode muito as pessoas que não apoiam o evento cultural. E sempre em obediência às leis, né? Reafirmo. Mas, assim, tem crescido muito e é muito bom que nós, como moradores, incentivemos, né? Porque, como já foi falado aqui, é um evento que movimenta a economia, que traz cultura, que traz lazer, e que deve ser respeitado e curtido por quem gosta, né? Sim, com certeza. Doutora Juliana, vamos abordar um pouquinho sobre como é que é a sua visão do carnaval aqui de Brasília. Tem muito a melhorar? Tem muito a melhorar, mas esse ano nós já temos uma novidade, né? A gente está em teste do passe livre sim, e durante o carnaval... Isso foi muito bom, né, cara? Isso foi muito bom. E veio numa hora propícia, né? Porque usa quem quer ir pro carnaval, usa quem não quer. Exatamente, e aí você consegue fazer esse deslocamento de uma forma mais simples e, de certa forma, isso até regulamenta um pouco o horário, né? Até que horas vai o carnaval? Até que horas vai o metrô, né? Até que horas sai o último ônibus? Isso. Porque quando você vai pro carnaval um pouco mais longe de casa, você tem esse pensamento, né? E de carro você não vai, porque às vezes a pessoa vai beber, né? É melhor. E você ter um transporte público gratuito, que é tá em fase de testes ainda, né? A gente tem esses projetos de lei aí para conseguir o passe único de forma integral, mas fazer esse teste justamente nesse período de carnaval, com certeza facilitou muito e melhorou muito o carnaval de Brasília esse ano. E ó, não inventem de beber não, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fui pro carnaval da OAB no sábado, né, arrastado, porque eu não gosto. Não é porque eu não gosto de carnaval, pessoal. Eu estou cansado, eu trabalho muito, meu joelho dói, eu não vou ficar embaixo do sol, eu sou um velho, né? Eu sou um idoso. Então, eu ir para o meio da rua, com esse sol quente, para ficar pulando, bebendo, não contem comigo. Mas eu fui obrigado a ir para o Carnaval da OAB, sábado, né? Lá no Yacht Club, que a Lenda organizou, muito bem organizado, inclusive, a nossa presidente da Caixa. E eu não bebo dirigindo, né? Primeiro que eu tenho muito medo da multa, mais do que da morte.
né? Porque a morte enterrou, acabou. Agora a multa tem que pagar, né? Prenderam meu carro, tudo, tá, o pavor. Então eu não bebi, mas as minhas companhias beberam, né? E eu fui dar carona para uma delas ali, até no Jardim Botânico, onde ela mora. Tive que passar pela ponte JK. Eu tive que soprar no bafômetro 4 vezes. 4 vezes, né? Então, assim, não arrisca, minha gente. Não arrisca, gente, não compensa. Né? Porque eu, ali, depois da segunda vez, eu já estava com a janela aberta e a boca para fora, né? Para facilitar o trabalho do PM. Vai fazer mesmo? Facilitar o trabalho do policial. Então, assim, que bom, né? Que a fiscalização está aí, porque tem muita gente irresponsável, que não tem noção, né? Porque o negócio não é você morrer, meu querido, é você matar a pessoa, né? Então, que bom que a fiscalização está aí e fiquem atentos, porque está rolando. E essa iniciativa foi ótima, né? Sim, é importante a gente ver isso, né? Porque é o Estado se mostrando que quer que a festa aconteça, mas que vai impor limites. E, gente, a gente precisa de limites, né? O ser humano, ele necessariamente, a gente precisa Como desses é que é, Ju? limites. Quem faz o que quer é menino. Quem faz o que quer é menino. Por isso que eu vou para academia 5 vezes por semana. Que eu faço o que tem que fazer. Mas é isso, é importante a gente ver o Estado interferindo de alguma forma, né, para ajudar, para organizar, porque é uma festa que vai continuar acontecendo, gente. O Carnaval existe desde que o Brasil existe, o Carnaval está numa crescente, sempre numa crescente, né? Todo ano a gente vê que os desfiles ficam mais deslumbrantes, né? Que a gente tem esse aumento na arrecadação, na economia. Então é importante que o Estado se mostre presente, né? Na segurança pública, na limpeza urbana, como bem falou a doutora Verônica, e essa ideia do passe ampla, livre, né? que ficou muito boa para esse período. Porque né? tanto que para quem estava indo para o bloquinho pegou o transporte de graça, como quem estava indo para o retiro, para quem estava indo para shopping, entendeu? Exatamente. Não foi assim, não, a linha, né, tal que vai para o carnaval está de graça, as outras estão cobrando. Não, todas estão liberadas. Então você pode ir para onde você quiser, inclusive não ir para o carnaval. Inclusive para trabalhar, né? Nosso técnico inclusive aqui, né? Ele usou o nosso transporte público sem pagar. Herói, né? Chegou cheio de glitter. Mas faz parte, né? É um momento de muita diversão aqui, tanto no Distrito Federal quanto em outros estados aqui do país. Vamos falar mais do que precisa mais ser melhorado, doutora Verônica? Olha, eu vou falar agora de uma postura, não do Estado, mas uma postura social, né? Não que o Estado não deva intervir, mas especialmente falando do Carnaval, é importante que a gente traga aqui à baila a questão do assédio, né? Da importunação sexual, que em sua maioria atingem as mulheres. Importante, mais uma vez, observar que importunação sexual é crime e é configurado a partir de qualquer ato libidinoso, né? Sem o consentimento da vítima. A Segurança Pública do DF tem feito aí um excelente trabalho em relação à prevenção, né, e ao enfrentamento desse tipo de crime. E muitas vezes as pessoas, né, a sociedade acha que importunação sexual, assédio, é qualquer tipo de flerte ou aproximação. Mas, na verdade, não. É importante a gente saber que o assédio ele é muito mais que um flerte, muito mais que uma tentativa de aproximação. É aquela coisa insistente, né? Indesejada, é aquela coisa promíscua, né? Então, é muito importante que a gente, tanto as vítimas, né, quanto qualquer outra pessoa que tenha interesse em praticar esse tipo de ato, é importante que a gente esteja também consciente dessa triste realidade que a gente enfrenta. Com certeza. Doutora Verônica, eu vou só pedir para a gente fazer uma pausa, porque já são 4 horas, a gente vai fazer um breve intervalo e, na sequência, eu acredito que a gente possa falar bastante sobre esses crimes relacionados ao carnaval, importunação sexual, questão do desaparecimento de crianças. Sim. Eu acho que você pegou um ponto bem, bem crítico aí que a gente pode abordar durante a segunda parte do nosso debate. Tudo bem, então. Obrigada. Bom, agora são 4 horas em ponto, pelo horário de Brasília. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Rádio Justiça 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate.
Agora são 4 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou a Ariana Fonseca e nós estamos ao vivo pela Rádio Justiça em 104,7 FM. E agora, nesse segundo bloco do debate aqui no Justiça na Tarde, nós vamos retomar a questão sobre os possíveis crimes durante o Carnaval. Aqui comigo no estúdio, eu estou com o Dr. Lucas Sérvio, também a doutora Juliana Alves Serpa e Verônica Paula Sabino. Bom, vamos então retomar. A doutora Verônica estava comentando sobre a questão da importunação sexual. A gente poderia retomar sobre esse tema? Sim, repetindo mais uma vez, de acordo com o Código Penal, a importunação sexual se configura quando há a prática de qualquer ato libidinoso contra a vítima sem o seu consentimento. Então, não é um simples flerte, não é uma simples aproximação, é aquela insistência indesejada e desrespeitosa. Como eu falei, é um crime, tá? É passível de denúncia, né, de registro, de boletim de ocorrência, e as forças de segurança estão aí, né, atuando frente a esses casos para prevenir e também para enfrentar. Outros crimes também são possíveis, né, de ocorrência, infelizmente, crimes de natureza sexual, crimes de natureza aí de liberdade, né? Então, é importante que as vítimas tenham coragem para denunciar e que o Estado também esteja bem atento a essas possibilidades. Com certeza. Não é não, né, doutora Juliana? É isso, né? Não. E a gente, infelizmente, mesmo com essa atualização importante que a gente teve esse ano, sobre o aumento da pena para os crimes de feminicídio, né? Então a gente vê muito o Estado tentando cada vez mais diminuir, né? Ou coibir de alguma forma esses crimes, especialmente contra mulheres. Mas no Carnaval isso se torna muito comum, né? As pessoas acham que o tipo de roupa que a mulher está vestida dá o direito de fazer alguma coisa ou mesmo de falar alguma coisa, né? Então a gente precisa entender ainda é uma construção e a gente vai caminhando com isso e a gente não vai deixar de falar sobre isso. É uma construção, mas as pessoas precisam entender esse liame que você tem de respeito, né? De respeitar o outro. Então, no Carnaval principalmente, infelizmente a gente ainda vê um aumento muito grande, um aumento significativo nas denúncias que são feitas por importunação sexual, por assédio sexual, e até estupro, né? Então tem uma crescente mesmo nisso, mas a gente percebe que a sociedade ela já está mais consciente, né? Quando isso acontece, eu já vi, meu Carnaval é deitada no colchão da sala olhando Instagram, né? Rede social mesmo. Mentira, Carnaval fazendo prova, igual eu, fazendo prova, professor não tem professor não tem sossego. Não quero tem, esse nem no papinho, Carnaval. Não tem não, tá? Mas eu gosto de acompanhar essas coisas e a gente percebe que os próprios foliões, eles já se voltam contra isso, né? Quando vem acontecendo, você já vê isso acontecer. E tem muita campanha boa também. Né? Tem muito. Hoje em dia está tudo filmado, está tudo gravado, né? E isso acaba inibindo um pouco esse tipo de atitude. Mas, infelizmente, ainda é uma crescente. A gente ainda tem uma crescente no número de crimes, na forma de crimes, né? Que vem acontecendo. Eu trouxe um dado interessante, que no Carnaval de 2024, o Carnaval do ano passado, o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania recebeu 73 mil denúncias dos mais variados crimes, né? Então aí você tem os crimes de importunação sexual, os crimes contra menores, contra idosos também, contra a população LGBTQIAP+. Então é um número muito expressivo, né? 73 mil denúncias só para o Ministério de Direitos Humanos é um número muito expressivo, né? Então, isso é subnotificado, né? Exatamente. O Estado precisa se organizar porque a festa não vai deixar de acontecer e ela está numa crescente, né? Ela está cada vez maior. Então, para que as pessoas saibam que existem limites, né? O Carnaval é uma festa muito legal, são muitos dias, é muito tempo se divertindo, mas existem limites, né, para as nossas atitudes. E a minha avó sempre disse isso: o meu direito acaba quando o do outro começa. Então, não é não. É isso mesmo. Doutor Lucas, os homens, o que você acha, na sua opinião? Os homens estão mais receosos de abordar as mulheres por conta dessa questão?
Já mudou um pouco a mentalidade? Já estão mais conscientes? Eu queria tanto dizer que sim, sabe? Só que eu não gosto de mentir. Falando tem uma campanha muito legal que a OAB também fez, que é o Pediu pra Parar, Parou, né? Pegaram um trechinho da música e transformaram em campanha, então também tem essa campanha da OAB muito legal. Olha, eu vou te falar uma coisa. Diminuiu? Sim, tá? Em parte por conscientização, ok, mas também em parte pela repressão, né? A gente temos um histórico de luta contra o machismo aí, né? Contra a violência sexual. Então, como a Jana falou, às vezes já no meio do bloco tem um elemento lá querendo fazer alguma coisa, os próprios foliões já falam, fulano, melhor você sair daqui, senão você vai tomar garrafada, né? Melhor você procurar sua turma. Mas ainda tem que melhorar muito. A gente tem muitos relatos de passada de mão, de puxada de braço, de puxada de cabelo, né? No caso das mulheres, principalmente, né? Então, melhorou, mas ainda está longe de eu, por exemplo, se eu tivesse uma filha, por exemplo, dela ir pro carnaval e eu ficar tranquilo. Não ficaria, não. Minhas amigas eu não fico, né? Que eu não vou, já falei, né? Então elas vão saindo e falam, olha, cuidado, né? As que não são advogadas, e as que são também, né? Porque todas estão vulneráveis a isso, né? E qualquer coisa, se precisar, me avisa, porque eu vou ajudar, né? Ou vai para ser o motorista da rodada. Exato, pois é, entendeu? Então, é assim, né? Eu amo motorista amigo, cara. Exato, sério, geralmente sou eu, geralmente sou eu. Não que eu não beba, né? Eu só tenho medo da multa, como eu já falei, eu tenho mais medo da multa que da morte. Então, mas assim, melhorou, mas tem muito para melhorar ainda. A gente sabe que nunca vai ser perfeito, né? Sempre vai ter o coleguinha mais ruim das ideias, mais mal criado, né? Mas eu reparei que diminuiu muito a questão de briga também, né? Não é só questão da assédio, mas também das brigas. Exatamente. Roubo de celular, Brasília, né? Roubo de celular esquece, né? Você, Entendi. como dizia uma amiga minha, vai pro carnaval, é garrafa d'água, identidade só. Né? O dinheiro você esconde no sutiã, né? Porque não tem o que fazer, né? É complicado. E o que você acha, doutora Verônica? Ainda sobre essa questão do assédio? Sim. Como eu falei, né, algo que está, infelizmente, muito arraigado na nossa mentalidade popular, né? Que o corpo da mulher, e a depender do lugar onde ela está, se ela está consumindo álcool, tudo isso vira, infelizmente, desculpa e motivo para que ela seja alvo, né, desse tipo de crime. Então, mas eu sou bastante otimista. Eu acredito que algum tempo atrás já foi pior e com o passar do tempo as pessoas estão tomando mais consciência dessa problemática, né? Principalmente porque nessa época muita gente bebe mais, né? Bebida Sim, alcoólica e infelizmente muita gente usa isso como desculpa, né? Sim. Eu bebo todo final de semana. Meus alunos perguntam, mas você bebe, professora? Todo final de semana, graças a Deus. Porque eu gosto. E se no dia que ela oferecer ela não aceitar, interna. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. Mas isso não é desculpa para você desrespeitar. Isso não é desculpa para você perder o seu lugar, né? A roupa, o lugar onde você está, a forma como você se veste, o quanto você bebe, não dá o direito de ninguém tocar no seu corpo. Essa é uma decisão sua, é uma decisão pessoal. E as pessoas têm que entender isso, né? Não se pode utilizar uma escusa de consciência, mas é porque eu bebi demais. Isso mostra quem você é, né? E nos dois caminhos, não se aproveitar de quem bebeu. Sim, exatamente, exatamente. Então não é porque a mulher bebeu demais que ela está te dando mole. Exato, né? E nem que esteja. Você tem que entender que talvez ela não quisesse se ela tivesse sóbria. É isso, tá? ter pode ter sido esse algo respeito. Que deixou ela, né? Exatamente. É ter esse respeito, é saber desses limites, né? Então é muito importante o tipo de repressão que a gente tem hoje, que é uma repressão um pouco maior. E é igual eu falei, até pelos próprios foliões, né? Então você já vê as pessoas quando saem hoje, grupos de mulheres quando saem, elas já fazem uma espécie de sinal, alguma coisa, para quando está sendo importunada, já chegar alguém ali e já tirar. E a gente está vendo, principalmente aqui em Brasília, o carnaval daqui tinha virado uma loucura na questão da segurança pública, né? Já estava todo mundo dizendo, eu não vou porque tem arma branca e muita faca, muito roubo. Então, assim, hoje a gente percebe que a repressão da própria população está diminuindo esses casos e uma presença ostensiva da polícia. Eu vi
A gente teve uma formação agora, né? Uma nova turma de policiais militares que estão fazendo muitas rondas na rua e eles estão muito presentes nas festas de carnaval. E isso é importante, né? Porque isso inibe de alguma forma. Tem aqueles que não se inibem, né? Tem aqueles que não se inibem com nada. Mas tem aqueles que se inibem só pela presença da polícia ali, né? E eu vi na rua muitas policiais femininas. E isso é muito importante também, porque para a mulher que foi assediada, para a mulher que acabou de ser assediada, ela ser atendida, ela ser socorrida por outra mulher, já deve dar uma sensação diferente, né? Então, eu acho que assim, a gente tem muita coisa para mudar com relação a isso, a gente tem muito que discutir com relação a isso, sobre esses limites, sobre essa ideia de posse, essa ideia masculina de posse, que alguns homens têm, não são todos, né? Mas que os homens que não têm essa ideia, que possam também reprimir, né? É muito mais fácil quando um homem faz essa repressão. Parece que é melhor aceita pelo outro homem, né? Então, que a gente vá mudando mesmo essa mentalidade que fique cada vez mais repressivo esse tipo de comportamento, porque é uma festa, é para todo mundo se divertir. Beber, todo mundo bebe, a gente tem que seguir a regra do mesmo jeito. Sim, com certeza. Inclusive tem várias iniciativas que ajudam também as mulheres, né? Eu na última sexta-feira eu saí para curtir o carnaval também, tá? Porque bebi um pouquinho. E na volta para casa, como eu voltei sozinha, eu pedi pro aplicativo e eu fiquei na frente aguardando lá na entrada. E eu achei muito bacana que tinham mulheres que te acompanhavam até a hora do aplicativo chegar, do embarque. Eu achei isso muito interessante, porque não deixava a pessoa vulnerável ali sozinha, né? Sim. Porque, querendo ou não, a gente fica com medo, né? Ainda mais depois de ingerir bebida alcoólica, né? E sozinha. Enfim, eu me senti um pouco mais segura nessa questão, né? A rede entre mulheres, né? E entre homens também, às vezes, né? Mas assim, de você nem conhece, não sabe nem quem é, mas não, vamos ficar aqui perto, né? Pra não ficar sozinho no escuro. Né, para ver se o Uber que ela chamou é quem vai chegar mesmo. Exato, né, para anotar a placa, essas coisas. Ver a placa, ver o nome do motorista. De compartilhar a corrida agora. Isso. Isso é ótimo. Evolução, né? Sim, sim. E vamos falar também sobre a questão que a doutora Juliana também já pontuou, sobre a questão dos crimes envolvendo a população LGBTQIAPN+. O que está sendo feito para o Carnaval, para evitar os crimes de homofobia, enfim? A decisão do STF é um marco, né? Ela é um divisor de águas. A decisão do STF que criminaliza a homofobia, que equipara a homofobia ao crime de racismo, ela é um marco muito importante, porque os primeiros projetos de lei que versam sobre isso, que estão no Congresso Nacional ainda sem apreciação, datam de 1986, 1987. Então, é uma população que existe, que está aqui e que precisa dessa proteção do Estado, né? Então, assim como as mulheres, essa é uma população, infelizmente, muito marginalizada, né? E que as pessoas acham que as suas opiniões próprias podem sair de suas casas, né? Não é sobre a opinião, porque opinião todo mundo tem e todo mundo tem o direito de ter, e que bom que nós temos pessoas com opiniões diferentes. Mas a sua opinião não pode interferir no direito do outro. É o respeito, né? É o respeito, é o limite, né? É o limite. Você quer ser respeitado, mas não quer se respeitar. Não quer respeitar. Então, essa decisão do STF, que foi um marco histórico para a população LGBTQIAPN+, ela dá uma outra cara até para a forma como a própria polícia vai agir nesses casos, porque essa homofobia vinha da polícia também. Ainda vem da polícia também, dos órgãos de segurança pública. Isso é absurdo. Mas hoje a gente temos um regramento, a gente tem uma lei, você tem uma punição concreta, você consegue ver uma punição concreta. Então, se uma pessoa da comunidade que sofre a homofobia, ela vai fazer a sua denúncia numa delegacia de polícia e ela não é tratada da forma que deveria, ela vai em outra, ela já sabe que tem uma corregedoria. Então, a própria OAB, a gente participa, né, a Comissão de Diversidade Sexual da OAB. Teve uma época que eu fui vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e a Juliana foi secretária, né? E até antes disso a gente fez um convênio muito bom com a DECRIM, né, para receber essas denúncias, né, contra a comunidade. E acompanhar, né? Acompanhar. No carnaval e na parada a gente montava tendas de apoio na hora ali, em loco, né? Os advogados iam de advogado mesmo, né?
terno e gravata, não interessava se estava calor, para se algo acontecer, a gente dá uma primeira orientação e explicar o que é a defensoria, caso fosse necessário, né? Hoje em dia não tem mais, né? A Comissão de Diversidade está devendo aí, já tem uns 2 anos, alguma atuação. Mas o convênio ficou, né? Esse convênio com a DECRIM ficou e então é mais seguro para a comunidade pular o carnaval. Tem blocos LGBT, coisa que nunca se pensou há 5, 10 anos atrás, nunca se imaginou que isso fosse acontecer, né? Então tem já bloquinhos ali bloquinhos, etc., que são criados, dirigidos e organizados por pessoas da comunidade, que obviamente todos são bem-vindos, né? Não só LGBTQIA+, mas que são de organização de pessoas da comunidade e recebem todo mundo e é organizado pensando nisso. Então, e já é uma vertente que veio da parada gay, assim, a gente via muito na época da parada LGBT, que era muito poucos casos de violência, muito pouco caso de briga, porque é um ambiente mais ali controlado, né? E isso se estende para o carnaval LGBT, né? A gente tem muito menos confusão, muito menos briga. Então, quando há 15 anos atrás, 10 anos atrás, você pensou em ter um bloco de carnaval? Nossa Senhora, ninguém ia, todo mundo ia ter medo, né? De ser agredido, coisa pior. Então, outra evolução nesse aspecto também a gente teve, graças a Deus. Importante a gente lembrar sobre isso, sobre a participação da comissão, né? Você ter na OAB uma comissão voltada para isso, porque a gente entende que não é só o poder público, mas a sociedade civil também se organiza para defender esses direitos e para propagar esses direitos, né? Porque, como eu falei, a comunidade ela é muito marginalizada, então as pessoas sequer sabem quais são esses limites, né? Você está tão acostumado a ser achincalhado que você toma isso por normal e não é normal, né? Mesmo no carnaval. Então, a gente continua tendo, e isso é cultural, na minha rua, por exemplo, quando eu morava no Paranoá, sempre tinha um futebol onde os meninos se vestiam de menina. Isso era cultural, mas nunca foi com o intuito de agredir ninguém da comunidade, né? Então, a gente precisa perceber que existem essas diferenças, que o carnaval traz muito isso, né? E muito mais como uma forma de homenagear pessoas trans ou travestis do que de achincalhar, mas sempre tem, né? Aqueles que se utilizam dessa forma. Então, a decisão do STF é muito importante pelo fato de criminalizar esse ato, né, a homotransfobia, e é muito importante que a sociedade civil, e especialmente a Ordem dos Advogados, esteja nas ruas, esteja nesses grandes eventos, como o Carnaval, por exemplo, para poder propagar essa informação, né, para dizer que essas pessoas têm uma proteção do Estado e como essas pessoas podem procurar reivindicar essa proteção também. Portanto, doutora Verônica, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes para onde que os nossos... se a pessoa se sentir desrespeitada, para onde que ela pode ir? Diretamente na delegacia, procurar os policiais? Sim, ela pode... Assim, o meio mais tradicional seria recorrer a uma delegacia da Polícia Civil, né, mais próxima aí da ocorrência do fato. Mas também é possível, né, através dos canais de denúncia, do Ministério da Defesa, né, da Segurança, da Secretaria, né, de Estado, do Distrito Federal, de Segurança Pública, 190, Ministério, né? Público também, o próprio 190. Então, são canais aí bastante hábeis para ouvir e solucionar o problema. Certo. Bom, e além dessas questões, né, já falamos sobre o assédio, violência contra a mulher, a violência contra a comunidade LGBTQIAPN+, e vamos falar também sobre a questão do desaparecimento de crianças? Nossa Senhora! Só assunto leve agora. Pesado. Mas infelizmente é o que acontece, né? Então é interessante a gente alertar os ouvintes o que pode ser feito para talvez botar uma pulseirinha com nome. Isso. Assim, eu sou de uma época que a criança não tinha CPF, né? A gente tirava o CPF com 16 anos, né? Com 14, com 18, era certidão de nascimento até o dia que... Né? Hoje em dia a criança já sai do hospital com o CPF, né? Até uns anos atrás já era feito mais cedo. Isso é importante para a localização mais rápida, né? Para ir para o sistema da polícia e tudo. Mas, assim, outra coisa que também mudou graças à tecnologia, né? Antes, imagina, não tinha celular, né? Então a criança sumindo no bloquinho ali, sumindo no carnaval, misericórdia, que desespero que devia ser. Hoje em dia, dependendo da idade, já tem um celularzinho ali, tô aqui e tudo, né? Mas cuidados, pessoal, é o mesmo
de 20 anos atrás é o mesmo olho. Segura a mão firme, né? Orienta para não conversar nem ir com qualquer pessoa para qualquer lugar, né? Se perdeu ali, puxa o adulto mais próximo, fala que está perdido, né? Procura um policial. Vai ter, né, policial perto, com certeza, então alguém vai ajudar, mas o ideal é que, assim, procura os blocos infantis, né? Assim, óbvio, cada um leva seu filho para onde quiser, mas pelo bem-estar dele, né? Assim, tem o bloco da Baratinha, que é famosíssimo aqui em Brasília, né? Antigo, né? Antiquíssimo, né? Então, assim, leva pro local, leva pro carnaval infantil, né? Tentando misturar mais com o carnaval adulto, porque, assim, querendo ou não, gente, é carnaval, então ela vai ver coisa que não é para criança ver, né? O pessoal do carnaval tende a ficar um pouco mais, né, solto, liberado, né? Então não é bom, né, ver criança ver bebida alcoólica sendo consumida com excesso, né, ver certas cenas que o pessoal já tá ali doido fazendo, né? Então evita levar pro bloco de adulto, leva pro bloco de criança, né? E aí se você quiser ir pro bloco de adulto, deixa com a avó, com a mãe, com a tia, né? E vai. Até mesmo que deve ser desesperador. Nossa, deve ser de enlouquecer. Você perder uma criança, gente. Deve ser de enlouquecer. Entendeu? E, inclusive, nas praias, por exemplo, eles inventaram até uma roupa específica, né, que tem proteção ultravioleta e com chip. E daí não tem como identificar onde a criança está. Eu vejo também que as pessoas lá, elas abaixam, né, sentam e começam a bater palmas. Isso, né, que aí a criança aparece mais fácil. Sim. Tudo isso é importante inclusive, assim, você abaixar e bater palma é muito mais barato do que comprar roupa com chip. Né? Porque que male, né, gente? O carnaval é uma festa popular, né? Então vai do rico até o pobre, né? Eu não sei, eu nem sabia que existia roupa com chip para criança. Né? Deve custar um absurdo. Então, mas é interessante. Mas né? é interessantíssimo. Realmente né? muito Eu realmente não sabia que tinha esse E o que fazer se a criança for ficar desaparecida? Os pais devem ir até a delegacia? Como é que vai ser? Inicialmente é um momento de desespero, né? Então você vai procurar a organização daquele lugar, a polícia ostensiva que está naquele lugar, né? E mostrar foto e dar a descrição da criança, com que roupa estava, né? Para que seja dito no trio elétrico, por exemplo, né? Olha, a criança de tal tamanho, de tal idade, com tal roupa, até para as próprias pessoas que estão ali ao redor se virem de ajudarem, né? Então, primeiro é a organização ali do local, né? E aí a gente realmente espera que a criança seja encontrada. Mas se não for, aí tem que seguir o caminho tradicional, que é fazer o boletim de ocorrência, né? Como a doutora Verônica falou, diretamente nas delegacias de polícia civil, para que seja feita toda uma investigação, solicitada as imagens de câmera de segurança, que você muito provavelmente tem, né? Você tem câmera de segurança em todo lugar agora. Você tem as do Estado, que tem um alcance extraordinário, e tem a do comércio como um todo, né? Então, a gente está cercado de olhos, né? A gente tem olhos em todas as partes. Mas a ideia é que se resolva o mais rápido possível. Na iminência... Aconteceu. Olhou para o lado, não achou, né? Olhou em volta, não achou. Olha em volta, vê se não tem câmera na rua. Não tem na rua, vê na loja, na frente das lojas se tem... Né? Já é o primeiro passo a recorrer. Enquanto isso, se você tiver acompanhado, geralmente está, né? Ninguém vai para o carnaval sozinho, já liga para a polícia, que esse tempo que você está ali conversando com os lojistas, né? A polícia já pode estar vindo até você. Como a Juliana falou, Coisa rápido, entendeu? Não dá tempo de você esperar. Gente, não dá tempo de uma Ave Maria, entendeu? Então olhar logo ali em volta, né? Faz aquele reconhecimento, toca no ombro da pessoa que está do lado, olha, meu filho sumiu, para ir já espalhando pelo tem uma criança perdida, né? E procura os estabelecimentos, vê se ela não entrou em algum estabelecimento. A administração do evento, né? Que tem gente do início ao fim ali, você tem segurança, tem brigadista. Exatamente, sim. Tá? Porque se foi um sequestro, né? Quanto mais rápido você tiver informação, mais rápido a polícia pode fazer alguma coisa. Né? Mais chances, né? Mais chances de encontrar, de não acontecer nada, né? Se foi só se distraiu, entrou numa vela que não estava programada, Deus queira, né? Também já fica mais fácil de achar. Mas é bom alertar, porque a gente pensa que só acontece nos filmes, não, mas senhora. acontece na vida real. Infelizmente. Infelizmente, acontece todos os dias. Bom, e outro crime é a questão do uso de drogas, né? Vamos falar sobre isso. Eu vou te falar uma coisa. É porque, assim, em muitos países, como a gente sabe, já tem, né,
O STF mesmo descriminalizou, né, o porte de tanta tal quantidade e tudo assim. Mas o tráfico ainda é crime, né? Então, meu amigo, se você estiver do lado de um traficante e a polícia vier, você vai junto. Porque até ele identificar quem é quem, acabou sua festa, entendeu? Então, se chegou no local que você vê que está sendo comercializado, se afaste. Vá para longe, você não pode fazer nada. Né? Você não vai se meter a dar voz de prisão, né? Apesar de constitucionalmente você poder fazer isso, mas você não vai se meter a besta. Né? Então, se afaste, né? Se você acha que é pertinente comunicar a autoridade local, né? Assim, o que muitos colegas meus recomendam, principalmente os criminalistas, tipo a Juliana, é que você comunique a administração do evento, né? Porque às vezes o evento não está nem sabendo que está rolando aquilo ali. Aí de repente ele fala, o amigo vai vender outro lugar porque você está prejudicando a nossa festa, né? Se a polícia chegar aqui vai acabar para todo mundo. Né? Então, gente, não tem o que fazer, é crime. É crime. Tá? Eu sei que tem quem goste, eu sei que nós sabemos o que acontece, né? Que a pessoa vai pro carnaval, na pochete tem o loló, né? Tem a identidade, o loló, o dinheiro do ônibus, né? E o cachorro quente. Nem precisa do dinheiro do ônibus. Nem precisa do dinheiro do ônibus. Hoje em dia nem precisa. Pronto, né? Já dá até fazer um investimento maior. Né? Então, assim, é por sua conta e risco, né? É ilegal. E se for pego? Nossa Senhora. A repressão contra o tráfico de drogas no Brasil é uma repressão muito forte, né? Essa decisão importante também que a gente teve do STF, a gente acaba falando dele toda hora, né? Porque foi uma decisão importante, porque é importante a gente dizer que não foi descriminalizado, continua sendo um crime. Só que ele vai ser punido de forma administrativa. Exatamente. A depender da quantidade, que é uma forma da gente diferenciar quem é o traficante e quem é o usuário. Porque o uso de drogas ilícitas, porque aí você fala, e o uso de drogas no carnaval? Aí você está falando de quê? De cerveja, refrigerante, né? Pirulito? Porque tudo isso, de certa forma, é droga. Só que são drogas legalizadas, né? Esse uso indiscriminado das drogas ilegais ou não legais ainda, né? Ele é muito reprimido pelo Estado. Sempre foi muito reprimido pelo Estado. E a gente vê muito isso acontecer também no Carnaval, especialmente no Carnaval, né? Tanto das drogas que são legais, que como você falou, a pessoa que importou na outra fala que é porque estava bêbada, né? Porque, bebi demais. Então, também é uma droga. Mas sobre as drogas ilícitas, a gente já tem... E, gente, a gente tem que parar de achar que polícia é só o policial que fica correndo na rua. Que fica andando na rua. A polícia tem inteligência. Tem uns apaisanos ali. A polícia tem inteligência. Fantasiado então, de Power Ranger. Você viu do Power Ranger? Aquilo foi genial, cara. Aquilo foi genial. Mas é isso. A polícia ela tem uma inteligência, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, tem toda uma inteligência e toda uma preparação, né, para isso. Então, o tráfico ele não acontece de forma tão livre assim, né? O uso acaba acontecendo talvez de uma forma mais livre, mas porque a ideia é reprimir o tráfico, né? E não tanto o usuário. Então, a polícia tem essa inteligência, eles fazem todo ano tem uma reunião logo depois, né? Muito provavelmente, para saber quais são os pontos que precisam de uma atenção maior, quais são os pontos que têm uma incidência maior para poder fazer essa repressão. E o crime de tráfico de drogas é um crime hediondo que tem uma pena alta, né? Então, a polícia está aí para acompanhar esse tráfico, desde o pequeno tráfico até uma inteligência para ver um tráfico maior. Mas a gente sabe o que acontece, mas a polícia também sabe, né? Só a gente que sabe, né? E a polícia vem agindo de uma forma muito repressiva. Que não tem ninguém olhando, né? Você pode ter um oficial do seu lado ali disfarçado, né? Exatamente. E te pega em flagrante, aí, meu amigo. O policial não adivinha, tchau, né? e bem, O policial estuda, o policial exatamente. investiga. Então, tem uma policial aqui, ó, passou no concurso, daqui a pouco larga a advocacia. Parabéns, inclusive. Obrigada. Bom, agora são 4h32, nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Rádio Justiça 104,7 FM, sintonize seus direitos. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Agora você pode tirar dúvidas sobre os serviços e a atuação do Ministério Público Federal por meio de uma videochamada no aplicativo Zoom. O novo formato de atendimento já estava disponível como projeto piloto em 3 estados, no Distrito Federal e na Procuradoria-Geral da República.
Mas o serviço foi ampliado e cidadãos de todas as outras regiões do país também poderão tirar dúvidas online com servidores das procuradorias de cada estado. Para solicitar o atendimento, basta acessar o site www.mpf.mp.br/MPF Serviços, sem o cedilha. Clicar na opção Atendimento Virtual e, em seguida, escolher a procuradoria do seu estado e clicar no link do Zoom correspondente no canto direito da tabela. Em computadores, o serviço pode ser acessado diretamente pelo navegador de internet, sem a necessidade de instalar o aplicativo Zoom. Em celulares ou tablets, o aplicativo deve ser instalado antes de acessar o site. Confira o horário de atendimento do seu estado. E se tiver dúvida, conte com a gente. Os finais de semana na Rádio Justiça têm informação. Plenárias. Um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na Rádio Justiça 104,7 FM, o Supremo na Semana. Cultura e entretenimento. Refrão. Um especial com seu artista favorito e os novos rumos da música nacional. Fala pessoal, eu sou Felipe Seabra da Plebe Hood e eu queria convidar vocês para ouvir na Rádio Justiça 104,7 FM o programa Capital do Rock. Além de muita música de qualidade, sintonize a Rádio Justiça também nos finais de semana. Rádio Justiça 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Tá no restaurante, bateu aquela sede? Será que você tem direito à famosa água da casa? Tem lei para isso? Sim, e tem lei para isso. Claro que as leis variam de estado para estado. Se onde você mora tem lei vigente, os bares, hotéis, restaurantes, lanchonetes, padarias devem fornecer água filtrada a quem solicitar, sem cobrar nada por isso. Mas o assunto deve ser julgado pelo STF, porque o questionamento chegou à corte. Até ser julgado, prevalece a lei de onde você mora. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Fique por dentro do Supremo Tribunal Federal. A partir da emenda constitucional número 45 de 2004, foi introduzida a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal aprovar súmulas com efeito vinculante. As súmulas são extraídas de um conjunto de decisões reiteradas da Corte, no mesmo sentido, sobre matéria constitucional. Esses entendimentos, editados pelo STF, vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Apenas o Supremo Tribunal Federal pode emitir as chamadas súmulas vinculantes. Saiba mais sobre o Supremo Tribunal Federal. Visite www.stf.jus.br. Rádio Justiça, Brasília, 104,7 FM. Faixa jornalística. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. 4 horas e 37 minutos, nós estamos ao vivo pela Rádio Justiça. Bom, nós estamos falando sobre a questão do carnaval, os crimes que geralmente acontecem durante esse período, mas no início do nosso programa a gente estava falando sobre direito autoral. E eu lembro que a doutora Juliana abordou sobre a questão da inteligência artificial. Eu acho que a gente pode falar essa parte aí que ficou faltando antes no bloco anterior. Vamos lá, doutora Juliana, como é que fica essa questão do direito autoral quando a pessoa cria pela inteligência artificial? Eu poderia começar, mas talvez o Lucas se engasgue. É porque a IA, essa crescente, né, da IA, especialmente com o direito autoral, tem sido uma luta nossa já há mais de 2 anos. O Neto sabe, né, Neto? Neto é o técnico, pessoal. E aí o Lucas, ele pode engasgar mesmo, eu tô falando sério, então, por favor, doutor. Não, assim, muito oportuno. Não foi combinado, gente, eu juro pra vocês. A Ariana perguntou de coração.
Oportunamente, a gente teve agora um caso tristíssimo essa semana, né, da Prime Video disponibilizar um filme no catálogo, O Silêncio de Marcus Tremer, se eu não me engano, inteiramente traduzido por IA, sem contratar nenhum dublador para fazer o filme. Nossa, já chegamos a esse ponto. Daqui a pouco eu tô perdendo meu... Exato. Então, assim, é uma situação alarmante de desrespeito com os nossos artistas, porque é um filme estrangeiro, né? De uma plataforma estrangeira, ou seja, você abre lá o filme e é péssimo. Gente, não é porque eu sou advogado autoral, é péssimo. É artificial mesmo, né? Não tem entonação, não tem técnica, não tem vida, né? É quase que um assistente de voz desse que a gente usa pro GPS falando, né? Então, assim, repetindo, foi a Prime Video, né, que é uma plataforma da Amazon, disponibilizou esse filme inteiramente traduzido por IA. Eu chamo de traduzido porque que aquilo não é dublagem. Dublagem é feita por humano. Dublagem é uma profissão, são artistas, né, que tem que ter registro DRT, por exemplo, né? Tem que ser pessoas que estudaram para fazer aquilo, que são no mercado há anos para poder ficar atrás de um microfone e fazer aquela dublagem para o filme estrangeiro. Então, assim, como advogado de direito autoral, como mestre em direito digital, como presidente da Comissão de Direitos Autorais, eu digo, é uma vergonha isso ter sido feito. Porque nós sabemos que não foi consultado por nenhum profissional da área, simplesmente foi feito porque foi mais barato, provavelmente, você colocar uma maquininha para fazer do que contratar uma equipe. Porque quando você desemprega um dublador, você não desemprega só um dublador, você desemprega o artista, você desemprega o estúdio, você desemprega o técnico, você desemprega a fábrica de microfone, você desemprega todo mundo. Todo mundo da cadeia. Para quê? Para economizar um valor ali que seria destinado à dublagem do filme. Então a gente tem agora no catálogo, quem tiver curiosidade de ver, para ver que é ruim de verdade, não vai pela minha opinião, tenha senso crítico, vai lá, quem tiver disponibilidade da assinatura. Ou veja no Instagram, tem trechos aí circulando para todos os lados. Né? Tem um trecho, inclusive, no perfil de uma associação de dublagem que eu faço parte como assessor jurídico, a DDC Oficial. Né? Vai lá e dá uma olhada, se é bom. Vai lá, assiste e vê se é bom. Tá? Porque assim, é um desrespeito com a lei autoral, é um desrespeito com a lei do consumidor, porque eu pago uma assinatura para ver um filme dublado ou legendado se eu quiser, mas tem que ter as duas opções. Então eu, como consumidor, estou sendo lesado, que eu paguei para um filme legendado ou dublado, eu não paguei para um filme traduzido, né? Ainda mais sem um pingo de técnica. Então é um desrespeito autoral, é um desrespeito com o consumidor e é um desrespeito trabalhista, porque você está precarizando uma categoria inteira. Então, se a gente só se manifestar com isso, com descontentamento e não tomar uma medida, né? Eu digo isso, nós como profissionais e os políticos como responsáveis pela nossa regulamentação. Então, tudo bem, daqui um mês a gente não precisa mais da Ariana. Vamos colocar um robô para ler a notícia. Não precisa mais do Walter, não precisa mais do Cadu. Né? Vamos colocar um robô para ler a notícia mais barato. Né? Deixa eles em casa, sem pagar nada para eles. Né? E aí, daqui a pouco não precisa mais do Neto. Vai lá, os botões você aperta sozinho. Né? Ou a entonação do microfone vai ser pega sozinho. A captação do áudio vai ser pega sozinho. Tá? Então, assim, como profissional do direito, como consumidor e como brasileiro, eu estou muito insatisfeito com a Amazon Prime por causa disso. Muito insatisfeito. Tá? E eu garanto que tanto eu, como advogado, usando a OAB, que é a minha casa da advocacia, a minha comissão, né, eu vou atrás disso. Eu vou ao Congresso, vou ao Ministério da Cultura e eles vão ter que responder por esse desrespeito. Isso mesmo, a inteligência artificial veio para auxiliar muita gente, mas também veio para prejudicar, né? Exatamente. Muito bem dito na internet, a gente já perdeu a autoria dessa frase. Mas eu quero que a IA lave minha louça para eu fazer arte. Eu não quero lavar a louça para a IA fazer arte. Não, ao contrário. É simples, gente. É simples. Então, se a gente continuar baixando a cabeça e só ficar horrorizado e não tomar nenhuma atitude, acabou todo mundo sem emprego. E como é que funciona essa questão do direito autoral em relação à música? Se a tecnologia que elabora a música e o cantor fala que é dele... Nós encontramos um problema muito grande, né? Porque a IA está avançando, gente. Isso é imparável. Vai acontecer, já está acontecendo, né? Mas a nossa legislação ela é muito lenta, né? Culturalmente no Brasil, as nossas legislações são muito lentas.
E eu dou aula de Direito Constitucional e eu sempre digo para os meus alunos, para o particular, tudo que não for proibido é permitido, né? Então, se não existe proibição, pode fazer. Qual que é o grande problema da IA? Ela não funciona sozinha. A IA pode fazer uma música para você? Pode, mas você vai ter que apresentar para ela algo que já foi criado por alguém. Ela não cria, ela aprende. A IA é ensinada, treinada, né? Ela é treinada. E ela é treinada pelo quê? Pelas obras que vieram anteriormente. Então, volto a falar sobre a necessidade de se registrar, né? A sua marca, a sua voz, a sua obra. Como o Dr. Lucas falou, na Biblioteca Nacional, fazer esse registro para que você esteja protegido, porque já está sendo utilizado, né? Agora, no Carnaval, como a gente tem esse uso indiscriminado da IA e de uma forma que não pode ser ainda penalizada, né? Porque a gente não tem legislação para isso e a legislação no mundo ainda é muito, muito pouco para isso, né? Então, já está acontecendo, isso vem acontecendo e é uma crescente. E agora, nesse período de carnaval mesmo, a gente vê muito ela sendo utilizada para modificar fotos de outras pessoas, né? Para fazer esses vídeos de deepfake de outras pessoas. E, infelizmente, o brasileiro não é tão curioso quanto a isso, né? Então, você recebe a informação ali no seu WhatsApp, você toma aquilo por verdade absoluta, começa a compartilhar e aquilo vira uma verdade, né? Uma mentira contada muitas vezes, ela parece uma verdade. Então, a gente ainda tem um uso muito indiscriminado e não temos ferramentas para combater isso, né? Então, em relação aos direitos autorais e às músicas, por exemplo, todas as músicas que são reproduzidas, você tem que pagar por isso, né? Se essa música foi registrada, se essa música tem um dono, para você fazer a reprodução na sua casa de show, ou mesmo no carnaval, você tem que pagar por isso. Existe já uma legislação que faz com que isso aconteça. Agora, se você tem... O ECAD faz esse recolhimento, exatamente, né? faz esse recolhimento e pagam ali um percentual todo mês para ir pelo uso das músicas. Né? Exatamente, para poder fazer o uso. Agora, se você tem uma música formada por IA que pega vários trechos ou vários pedaços de outras músicas, né? Que é assim que ela é treinada, aí fica mais difícil de você saber a quem responsabilizar, né? Então, nós encontramos essa dificuldade. Infelizmente, na minha opinião, o nosso Congresso é muito lento com relação a isso. Leva muito tempo para votar esses projetos de lei que, de certa forma, iriam inibir um pouco esse uso indiscriminado, né? Porque muitos crimes cibernéticos já estão acontecendo com o uso de IA e aí tem essa dificuldade de punição, porque não tem legislação no Brasil, temos poucas legislações sobre isso no mundo. E aí tudo deságua aqui, né? Vem tudo pro STF e ele vai ter que ir se virando até que a gente consiga uma legislação para barrar, não para barrar esse crescimento, porque ele não pode e não vai ser barrado, né? Mas para limitar o uso, né? Para fazer com que o uso seja consciente. Com certeza. Doutora Verônica, muitos golpes estão sendo feitos, né, com a inteligência artificial. Muitas vertentes, né, são abordadas aí quando a gente trata desse tema de inteligência artificial. Questões como foi falado, criminais, autorais, civis, né, e trabalhistas. É importante também fazer um adendo que, em relação a essa questão trabalhista, a própria Constituição garante, né, uma proteção do trabalho humano frente à automação, né? E essa automação a gente pode estender para novas tecnologias. Então, como bem colocado, tem que haver constantemente esse trabalho do legislativo tentando acompanhar os avanços tecnológicos e sociais, né? E é um tema muito novo, né? Muito recente, então fica muito difícil e requer uma especialização naquela área que muitas vezes a gente não tem aí aos montes, né? Mas é uma questão bastante delicada e que merece a atenção da sociedade e também dos nossos representantes. Com certeza. E a gente também pode abordar sobre a questão do plágio, né? Como é que fica a questão do plágio? Quando um humano pega as mesmas ideias de outra obra, como é que funciona isso? Assim,
Você está falando o plágio com relação a IA, né? Não, em relação ao direito autoral mesmo. No geral, né? No geral, você reconheceu que sua obra está sendo plagiada, né? Utilizada sem a sua autorização, você entra com a reparação civil normal, né? Pelo uso indevido. Mas se for com relação a IA também, né? Complementando, por exemplo, a Juliana bem explicou, a IA ela não cria. A gente fala assim, inteligência artificial generativa. Ela é generativa, ela não é criativa. Tem diferença, né? Porque a criação vem do zero, a geração vem de uma coisa que já existe. Né? Então, se eu peço uma foto para uma ferramenta de IA, ela vai no banco de dados de fotos que já existem, mistura tudo e me entrega o que eu pedi. Né? Não necessariamente o que eu pedi, porque ela vai te trazer uma coisa mais próxima que ela não está na minha cabeça. Né? Mas... Ou seja, tem que ter um comando tem que humano. ter um prompt. Tem que ter um prompt. Né? Então, eu quero uma montanha com céu azul. Ela vai lá no banco de dados dela que alguém alimentou, né? Que seja pelo Instagram, por fotos de verdade mesmo, scanners, enfim, né? E produz uma foto, né? com esses dados. Aqui a gente não tem nada que diga sobre isso, mas nos Estados Unidos tem, né, Verônica? Tem. De acordo lá com o Tribunal Supremo dos Estados Unidos, eles consideram que todas as produções feitas por IA são de domínio público. Lá já existe esse entendimento. Já aqui no Brasil, não, né? Não, é muito obscuro ainda. Entendi. Bom, agora são 16 horas e 49 minutos. Nós estamos quase no fim do nosso programa aqui no Justiça na Tarde. Eu vou com os destaques do programa da TV Justiça, o Jornal da Justiça, que começa daqui a pouco às 6 horas. Bom, o Supremo Tribunal Federal valida a obrigatoriedade do emissor de cupom fiscal no comércio. No plenário virtual, o STF retoma o julgamento sobre a ampliação do foro privilegiado para autoridades públicas. O Supremo decide que pessoas com doença grave não precisam apresentar requerimento para pedir isenção de imposto de renda. Condenação do ex-prefeito de São Pedro, em São Paulo, por improbidade administrativa é anulada e o Tribunal de Justiça do Estado terá que reanalisar o caso. Mulher que teve a conta na rede social invadida por hackers terá que ser indenizada pela plataforma Meta. E ainda, Tribunal de Justiça de Minas Gerais lança documentário sobre a vida de Chica da Silva. A obra foi baseada num documento histórico que está sob a guarda da Corte Mineira. Portanto, o Jornal da Justiça começa daqui a pouco, às 18 horas, na TV Justiça e também ao vivo aqui pela Rádio Justiça, em 104,7 FM. Bom, nós estamos agora no fim do nosso debate aqui no Justiça na Tarde. Eu gostaria muito de agradecer a participação dos 3 especialistas nesse assunto, direito autoral, né, questão dos direitos imateriais e entretenimento. Eu gostaria de deixar alguns minutinhos para cada um falar sobre as considerações finais, o que passou de importante para os nossos ouvintes aí em relação ao Carnaval. Dr. Lucas Servi, poderia começar? Como sempre, né, agradecer pelo convite. Eu gosto muito de estar aqui. Venho mais do que eu deveria. Né? Até que não, porque agora a gente está com um ritmo de trabalho mais forte, né, Ju? A gente acaba que não consegue vir com a mesma frequência que a gente vinha antes, mas é sempre muito bom estar aqui. Carnaval, pessoal, para quem gosta, para quem não gosta, tá aí, né? Para quem gosta de ir pro bloquinho, vai pro bloquinho, para quem gosta de ir pro retiro, vai pro retiro, quem gosta de ficar em casa, igual eu fico em casa, né? Mas se for pra rua, cuidado, né? Cuidado com o ambiente, respeite o coleguinha, né? Se alguma coisa acontecer com você, busque o seu direito ali, um auxílio, seja na polícia, seja na administração do bloquinho, se tiver. É uma festa popular, é uma festa acessível, né? Todo mundo pode ir, desde que esteja tudo organizado. E tomara que a gente tenha uma evolução maior aí com o passar dos anos, que em 2026 e a gente volte aqui para falar sobre isso, a gente relate menos problemas do que a gente relatou dessa vez, né? Porque é uma festa bacana, uma festa grande, uma festa brasileira, né? A gente tem carnaval no mundo inteiro de outras formas, né? Mas o nosso é só nosso. E eu acho muito importante ter as festas populares, ter a expressão da nossa cultura. Até como advogado autoral, né, eu sou fascinado por cultura, então, tanto a brasileira quanto a de outros países. Eu amo miscelânea, amo misturar cultura, amo ver resultado de invenções cada vez novas. Esse ano os desfiles estavam bem tecnológicos, com drone. Né? É isso mesmo, a gente tem que incorporar tecnologia, obviamente respeitando os limites e principalmente não precarizando
o trabalho, né? Não tirando o ser humano, porque quem faz arte é ser humano, por enquanto, né? Enquanto a gente não inventar aí uma máquina que faça arte, a gente está dependendo do ser humano para isso. Então, arte é cultura, arte é lazer, arte é expressão, arte é bálsamo, né? Então, a gente precisa ter cada vez mais um ambiente autoral, um ambiente artístico cada vez mais livre, cada vez mais criativo e cada vez mais valorizado, porque a arte também é emprego, né? A arte também é meio de vida. Ninguém é artista porque é vagabundo, a gente é artista porque a gente nasceu com dom, né? Eu digo a gente porque eu também sou artesão, faço minhas coisinhas, então não é por isso que a gente deve valorizar menos porque é arte, a pessoa nasceu sabendo. Não, a arte é profissão, né? A arte é meio de vida, então a gente tem que ter esse respeito. Mas obrigado quem ficou até o final, obrigado meus alunos aí que ouviram a gente, estou com saudade de vocês, a onda tá chegando. E é isso. E não temos só o carnaval, né? Temos festa junina. Festa junina, que também. Aí é uma delícia, porque a mãe da Juliana, gosta, né? A mãe da Juliana faz uma muito boa, né? Olha. Nossa senhora, a última que ela fez, eu fui irresponsável comigo mesmo. É uma senhora festa, viu? Que legal. Bom, gostaria também de agradecer a doutora Verônica Paula Sabino. Obrigada pelas considerações, pelas informações aqui no programa Justiça na Tarde. Eu que agradeço, Ariana. Agradeço aí a recepção, a oportunidade de estar aqui contribuindo e também aprendendo muito aqui com os meus mestres, né? E quero dizer que foi uma experiência muito válida e estou muito feliz por estar aqui e por ter dado a minha contribuição. Sim, 2 horas passaram 1h30, né? Passou voando. Foi ótimo. Perfeito, doutora Juliana Alves Serpa, muito obrigada pela participação também. Ariana, eu que agradeço mais uma vez o convite, né, para estar aqui. Tá lindo o estúdio novo, não tinha conhecido ainda, mas agradeço a oportunidade de estar aqui, de debater com vocês. É sempre muito além do que a gente acha que vai falar, né? Porque um assunto chama o outro, acaba Sim. chamando o outro. E hoje a gente pôde falar sobre essa festa incrível que é o Carnaval, mas mostrar que também não é só folia, né? Tem que ter responsabilidade, tem que ter respeito, tem que ter limite, né? Para que se possa curtir o Carnaval e para que seja bom para todo mundo, né? Muito bom a gente conseguir trazer que o Estado tem se mostrado de alguma forma para melhorar essa festa, né? Como a gente falou sobre o passe livre aqui no Distrito Federal, é importante que a gente traga isso, que é uma construção da própria sociedade e uma resposta do Estado, né? Porque a gente tenta isso há muito tempo já. Então, eu estou sempre grata de vir aqui, de falar com vocês sobre todos esses assuntos. E sempre livres, né, doutor Lucas, para os convites. Exatamente. Né? Não tão livres, mas... Não tão livres, mas a gente ajeita. Mais dispostos. A gente ajeita. Eu agradeço a recepção de vocês, foi um papo muito legal, muito gostoso. Um feriado de carnaval, né? Pois é. Mas foi muito legal, muito obrigada. Que ótimo, agradeço mesmo as informações e a presença de vocês. Agora são 4h56. Eu agradeço também você, ouvinte da Rádio Justiça. Obrigada pela sua participação, pela sua companhia, na verdade. Eu sou a Ariana Fonseca, nós tivemos a produção de Ana Cláudia Possati, os trabalhos técnicos de Neto Silva e coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Portanto, até a próxima. Muito obrigada, aproveite bem a sua terça-feira de carnaval. Rádio Justiça 104,7 FM, sintonize seus direitos. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.